crianças! Estamos de volta com a atividade 28 e 29 da plataforma digital. Vamos lá? Nessa atividade, a gente vai continuar falando sobre o verbo to be. Desta vez, vamos ver a forma negativa e interrogativa. Mas antes disso, vamos relembrar da forma afirmativa do verbo to be, tá? Então, quais são as três formas possíveis? Am, is e are. Então, nesses três primeiros exercícios, vocês vão indicar para he, she e it, qual é dessas três formas que é usada? Completa aqui. Para you, we e they, qual é a forma do verbo to be que é utilizada? Completa aqui. E, por último, quando a gente usa o I, qual é a forma do verbo to be na afirmativa? Na negativa, é super simples. A gente só vai incluir o not, que quer dizer não. Então, se eu tenho I am not, eu não sou ou eu não estou. You are not, você não é, você não está. He is not, ele não é, ele não está. She is not, ela não é, ela não está. It is not, isto não é, isto não está. We are not, nós não somos, nós não estamos. You are not, vocês não são, vocês não estão. They are not, eles não são, eles não estão. Elas não são, elas não estão. Lembrando que o they significa tanto eles quanto elas, tá? Na negativa, a gente também tem a forma contraída, que a gente usa principalmente na fala. A forma contraída dos verbos, ela é usada para ela deixa o texto informal, tá? Então, quando a gente quer escrever um texto um pouco mais formal, a gente evita fazer a parte contraída. Então, ela é mais comum na fala ou em textos informais, tá? O que é a forma contraída? A gente vai juntar o are not e vamos ter aren't. Vamos juntar o is not e vamos ter isn't. Esse apóstrofo aqui indica, inclusive, que uma letra foi suprimida, no caso, not, e transformamos as duas palavras em uma só, ok? A forma do am not não existe, tá? Então, não existe uma forma contraída com o verbo to be com not. O que dá para fazer é contrair o verbo to be no I. Então, é a gente ter I'm not. É o máximo que dá para fazer, tá bom? Na interrogativa, o verbo to be passa para frente do sujeito, tá? Então, ao invés de vir aqui depois do sujeito, ele vai estar antes, tá? Então, se eu quero perguntar, eu sou, eu estou, am I? Você é ou você está? Are you? Ele é ou ele está? Is he? Ela é, ela está? Is she? Isto é ou isto está? Is it? Nós somos ou nós estamos? Are we? Vocês são ou vocês estão? Seria are you? E por fim, eles são ou eles estão? Are they? Tá? Então, é sempre antes. E é uma pergunta. O fato dele vir antes, na tradução, não vai inverter. A gente vai traduzir normalmente como a gente fala, tá? A única coisa é que a estrutura no inglês é diferente, ok? E para responder, simplesmente, se eu pergunto, am I? Eu sou? Eu respondo, yes, you are. Sim, você é. Ou, no, you aren't. Não, você não é. Tá? Então, isso é o que a gente chama de short answers, ou resposta curta, né? Short answer. Ok? Só isso, super simples, tá? Temos aqui, então, no 4, uma apresentação, uma moça se apresentando, falando algumas informações sobre ela, né? Então, ela começa aqui, né? My name is Laura. I am 19. I'm not married. Married, casada. Então, I'm not married. Ela não é casada. I'm interested in art. Então, ela se interessa por artes. My favorite sports, olha o plural, are basketball and swimming. Swimming, natação. My favorite color is green. My father is a teacher and my mother is a doctor. Então, lá, teacher e doctor. Então, o pai dela é professor e a mãe é médica.
I'm a student. Ela é uma aluna, ela é uma estudante, tá? Então, ela ainda está estudando para uma profissão. I am English, I'm from London. Então, ela é inglesa, ela é de Londres, ok? Então, na Inglaterra, Londres na Inglaterra. Tudo bem? As informações, percebe? Tudo que está aqui em vermelho é o verbo to be como na forma correta de ser utilizada. Percebe que tem algumas frases com o verbo to be na afirmativa e algumas na negativa. Então, para completar o exercício, nós temos aqui algumas perguntas sobre a Laura e aqui as respostas dessas perguntas. Vocês vão relacionar a pergunta com a resposta e a resposta delas tem que ser consultada lá nas informações que a Laura deu sobre ela mesma. Tudo bem? Super simples. Então, a gente tem aqui, what's her name? Então, o nome. How old is she? A idade. Is she a student? Is she American? Cuidado com o American, tá? Porque lá ela fala que she is from London. London é na Inglaterra. English é a língua que os países, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos, falam, tá? O American é a nacionalidade de quem nasceu nos Estados Unidos. A nacionalidade de quem nasceu na Inglaterra é English, é diferente, ok? Atentem para isso. Who is a doctor? Who é quem? Então, quem é o doctor? Is basketball her favorite sport? What is her favorite color? Is her father an engineer? Então, engineer é uma palavra cognata, engenheiro, ok? No próximo exercício, nós temos algumas pessoas fantasiadas para o Halloween, lembrando que passamos pelo Halloween algumas semanas atrás, certo? Então, no quinto, o que você vai fazer? Observar as imagens e completar as frases com is ou is not, are ou are not, né? De acordo com o que está falando. Então, olha lá, o A. No A está dizendo assim, John, a policeman, he, a ghost. Então, vamos ver, quem é o John? Ó, o John é o primeiro aqui, ó. Vamos olhar a fantasia dele, policeman. Então, se é de policial, então John is a policeman. Mas o fantasma, ele é um fantasma? Não. Então, he is not a ghost, tá? E isso você vai fazer com todos. Encontra cada um deles e vai colocar o is e o isn't, ou are e o aren't, ok? Na próxima, vamos falar sobre adjetivos, né? Então, olha lá. Afraid quer dizer medo. Angry quer dizer bravo, irritado. Cold quer dizer frio. Hot, quente. Hungry, fome. Thirsty, sede. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer frases usando o verbo to be e esses adjetivos. Então, a primeira ali, ó, a gente olha o A. O rapaz está no meio de um sol escaldante aqui, morrendo de calor, suando de língua de fora. Então, a gente imagina que ele está com sede. Então, ó, sede é o que? É o thirsty. Então, a gente vai falar, ele está com sede em inglês. Como é que fica? He is thirsty. Ok? He is thirsty. E aí vai fazer com todos esses. O que está acontecendo no B, no C, no D, no E, no F? Tá bom? Para finalizar a atividade, a gente tem aqui um texto sobre o Halloween, com algumas informações sobre. É só ler o texto, não tem nenhuma atividade sobre ele, é só informativo, uma nota cultural aí, para a gente saber um pouco mais sobre a cultura dos países de língua inglesa, ok? Hoje a atividade fica por aqui, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, volto na próxima, ok? Bye, bye!